Bem-vindos a mais um podcast da Vitalcast, uma iniciativa da Vital Treinamentos. Esse aqui é o quadro DNA do Empreendedor, quadro esse que a gente busca aí conversar com pessoas que empreendem, pessoas que têm história para contar, para servir de motivação, inspiração para quem está empreendendo e para quem quer empreender. Às vezes eu costumo dizer, acho que quem está empreendendo precisa mais de motivação do que quem quer. E hoje nós temos um super convidado, pensa num poço de sabedoria. Eu tive a oportunidade de um dia ter ele como meu aluno, quase que eu tinha que pagar para ele, tanto que eu aprendi com esse homem. Ele tem uma história incrível de empreendedorismo, teve vários cargos de chefia, começando de baixo, teve ascensões dentro das empresas que passou, também é fundador de algumas outras empresas e é um homem encantador, como pessoa, como ser humano, de um caráter ímpar, daquela franqueza boa, assim, que a gente gosta de bater papo. E também um grande executivo, um grande empreendedor, Romano Scheibler. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rafael. Uma grande alegria estar de volta à Vital, poder trocar algumas ideias contigo. E, na verdade, tu foi um dos meus inspiradores para muita coisa. Posso, durante a conversa, citar alguns exemplos. Então, é realmente uma grande alegria poder estar novamente trocando ideias contigo na tua empresa. Romano, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aí aceitar. E aqui a gente quer saber a história, né? A gente busca, assim, entendendo o que a pessoa foi passando na vida, as percepções, as lições que ela foi tirando. Como é que foi a tua infância, Romano? Conta pra nós. É uma família grande? É 1, 2, 3? Era por aqui? Tu é da onde? Eu sou do interior de Arroio do Meio, de uma localidade que se chama Arroio Grande. Tá. E somos 4 irmãos, um infelizmente já falecido. E até os 17 anos eu fui agricultor. Eu trabalhei na roça junto com o meu pai. E até hoje eu sinto muita gratidão pelos meus pais, porque da Redondeza nós fomos um dos únicos que tivemos o privilégio de estudar. E era dele essa coisa, vai? Era dele e da minha mãe, que já fez internato. Quando era jovem também, então eles tinham essa visão. Eu me lembro até hoje dos comentários dos vizinhos que diziam: agora que ele teria mão de obra para ampliar a roça, ele vai mandar os filhos embora para estudar, porque esse era o pensamento da época da vizinhança. Mas ele sempre dizia: não, eu não quero que os meus filhos trabalhem na roça, nada contra os agricultores, pelo contrário, mas ele não queria essa vida para os filhos. Então nós morávamos num morro, nós tínhamos que descer 3 quilômetros para ir para a escola e 3 quilômetros para voltar da escola. E depois da 5ª série, daí comecei a ir de ônibus para Arroio do Meio, mais 45 minutos de ônibus. E o 2º grau comecei a fazer de noite, daí em Arroio do Meio. Então durante o dia eu trabalhava na roça, antes da noite ia para casa, tomava banho, descia o morro, pegava o ônibus, mais 45 minutos até chegar na aula. Na volta, a mesma coisa, chegava em casa meia-noite, minha mãe deixava uma marmita que eu esquentava, e sempre em busca de formação, de conhecimento, acreditando que eu teria futuro melhor do que meus pais, graças à visão deles, né? É verdade, Isso aí foi... Uma passagem assim, que me marcou na vida, quando eu tinha 17 anos, daí meu pai, ele é muito... queria nos ajudar, nós viemos a Lajeado procurar emprego para mim. Eu acho que é a 2ª, 3ª vez que eu tinha vindo para Lajeado. Descemos toda julho, passamos em todos os estabelecimentos pedindo emprego de auxiliar de escritório, coisa assim, e não achamos nada. Conclusão, voltei para a roça, e daí em setembro daquele mesmo ano, eu estava cursando o curso técnico em contabilidade, o 2º grau. Eu tinha uma colega que trabalhava no escritório de contabilidade em Arroio do Meio, né? E como eu sempre me dei muito bem com a tal da contabilidade, na época eu já me destaquei, ela me indicou por uma vaga no escritório de contabilidade em Arroio do Meio. Então, 6 meses depois do início da nossa busca por emprego, finalmente eu achei meu primeiro emprego, que foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? Então, até os 17 anos, foi um grande aprendizado na roça. Então, minha infância foi muito simples, muita
restrição de recursos, mas não era só eu, era toda a comunidade, era assim. Então, nós éramos felizes, a gente fazia nossos brinquedos, a gente brincava juntos. Nós não tenho mágoas por ter caminhado 6 quilômetros diariamente para a escola, pelo contrário. Então, minha infância foi muito legal. E o teu pai foi junto buscar o emprego? Meu pai foi junto buscar emprego, assim como dos demais irmãos. Além do emprego, depois ele foi junto para arrumar uma pensão, porque a gente era muito humilde, do interior, tinha até vergonha de falar, assim. Aí ele foi junto arrumar a pensão para a gente morar e coisa e tal. Então, realmente, eu tenho muita admiração para os meus pais em memória, que foram nossos grandes líderes. Então, verdade. Então, nossos colegas hoje da infância, a maioria deles também está bem, mas trabalhando em indústria, trabalhando... E a gente, os 4 conseguiram realmente se destacar na vida graças a essa iniciativa dos nossos pais, né? Muito bom. Da minha vida profissional começou, então, no escritório de contabilidade de Arroio do Meio. E, na sequência, assim como eu realmente gostava muito da contabilidade, eu fui indicado por um professor, que até hoje chamo de padrinho, que é o Antônio Alair Schabach, e ele me indicou para a Italianinha Automóveis, para trabalhar como auxiliar de escritório. E então eu sempre digo, tipo assim, o relacionamento é tudo. Então, depois da indicação do Reif, de novo foi através de indicação, através do Nilo Rota e do Antônio Alair Schabach, que gostavam do meu trabalho, me indicaram para trabalhar lá no Reif, né? E... Nessa caminhada aí, né? Tu deixou claro que os relacionamentos te abriram portas, né? O que tu pode dizer assim sobre se relacionar? O que é conseguir fazer o relacionamento abrir porta aí? Porque tem que ser competente também, sim, né? Pelo início da nossa vida, assim, humilde que a gente teve, simples. Começamos a aprender o português aos 7 anos, sim, né? Quando a gente, na escola, né? Então, no início, eu tive bastante dificuldade em relacionamentos, porque a timidez me travava um pouco, né? Então, o que me ajudou foi, assim, o meu destaque na escola, nas notas, principalmente na matéria da contabilidade. E isso despertou a atenção de colegas, professores, e me ajudou muito ao longo da vida, porque a contabilidade, claro que eu sou suspeito, foi minha bengala durante toda a minha trajetória profissional. Uhum. Porque nós vamos falar depois de empreender, é muito mais fácil empreender tendo conhecimentos contábeis, de organização, de processos financeiros, administrativos, do que somente ter conhecimento do negócio, né? Então, a contabilidade sempre foi minha paixão, principalmente a contabilidade gerencial, sempre que sempre me atraiu, porque eu tinha sempre muita vontade, como contador, de ajudar a empresa, através de relatórios, gráficos, indicadores, de ajudar a indicar caminhos, né? Então, esse sempre foi, desde a Italianinha Automóveis, principalmente, que foi minha primeiro emprego como contador, efetivamente. Então, eu sempre me destaquei, e isso acabou chamando a atenção de professores, colegas e abrindo relacionamentos. Porque na questão contábil, me parece que tu sempre teve essa busca de fazer daquilo uma leitura para ser mais estratégico. Sim. Porque hoje se tem muito como uma obrigação, sim, né? E não como uma ferramenta de, sim, gestão. Exatamente. Porque a contabilidade ela é bastante ampla. E como contador, é claro que sempre tive que cuidar também da parte da legislação, a parte fiscal, mas fazia isso mais por obrigação. O que realmente me motivava era gerencial, que tem uma intimidade muito grande com o estratégico, né? Uhum. Então, isso... Até que o meu trabalho de conclusão do mestrado, que a gente vai falar depois, foi sobre juntar 2 ferramentas. Uma se chama Balance Scorecard, que é uma ferramenta extremamente estratégica, com a ferramenta do gerenciamento da rotina do Falcone, que é extremamente operacional. Então, eu queria, de alguma forma, fazer o link dessas 2 ferramentas
para que elas conversassem entre si então toda pedrinha que se mexe na rotina, como se reflete na estratégia. Então sempre tive essa vontade de fazer isso. Então a contabilidade foi meu grande aliado durante toda a minha vida. Começou na Itália Linha como auxiliar. Quando saiu de lá, estava em que posição? Eu era contador e já tínhamos feito o curso a pós-graduação de administração financeira. Quando então eu e o saudoso Paulo Hoppe, nós abrimos o escritório HS Contabilidade, que até hoje está no mercado, no intuito de ganhar mais dinheiro. É uma renda. Que nós éramos muito jovens, tinha 20 e poucos anos, então, como contador da Italianinha, eu já era bem remunerado, comparando com a média, mas a gente via potencial, principalmente nessa questão, e a HS surgiu com o foco de assessoria gerencial, porque esse era o nosso DNA, já se diferenciando. Então abrimos a HS Contabilidade, tivemos um relativo sucesso. Está de pé até hoje. Até que está de pé de hoje. Hoje tu não é mais sócio. Não. Saiu. Daí, alguns anos depois, eu fui chamado por indicação de novo, do saudoso Nilo Rotti e do Antônio Lair Chaba, para assumir a contabilidade da Calçados Reichelt, que era uma empresa muito grande, só para ter uma ideia da dimensão, tinha mais de 2.000 funcionários, filiais em outros estados e coisa e tal. E como a gente era jovem e ansioso para ganhar mais, o salário era tão atrativo que mesmo tendo empreendido, o escritório estando em evolução, eu me vi, tipo assim, obrigado, tipo assim, a aceitar. Era bom mesmo a oferta, hein? Era muito bom. Por isso que eu comentei há pouco que eu sou uma pessoa com bastante espiritualidade e fé. Essa foi uma cruzilhada que eu acredito que eu fui guiado. Porque é muito difícil, eu tinha começado junto com o Paulo há 3 anos um empreendimento, ele estava em evolução, desistir disso para começar um outro rumo, né? Mas ao longo da vida, tipo assim, eu tive assim, a convicção que foi a melhor opção. Por quê? Porque o Reichelt para mim foi a grande escola da minha vida, que lá tive oportunidades imensas de crescer profissionalmente, pessoalmente, tive grandes diretores que me ajudaram muito, e além, evidentemente, da remuneração, que também, a partir dali, fez diferença na minha vida, que, inclusive, permitiram que hoje eu pudesse me aposentar tendo alguma renda, que essa origem ainda vem lá para o Reichelt, porque o negócio, fabricação de calçados para exportação dos anos 70, 80 até 2000, foi um grande negócio, né? Então, realmente, a nossa empresa era muito rentável. E eu tive diretores e presidentes que, felizmente, reconheceram o meu trabalho e fui muito bem remunerado, né? O que me permitiu que fizesse um pé de meia para que hoje eu pudesse, então, estar com mais tranquilidade para fazer minhas outras atividades. Então, o Reichelt foi realmente um divisor de águas, que me exigiu muito a busca de novos conhecimentos, que eu queria muito ajudar a empresa a enxergar os rumos, e sempre incentivado pelo nosso diretor Marco Antônio Fontana, que é a minha referência até hoje. Então, esse foi um divisor de águas na minha vida, né? Tu vê, o Reichelt, assim, né? Eu não conheci, né? Mas a gente ainda hoje, volta e meia, ouve falar, assim, uma coisa que me chama a atenção, que todo mundo fala com um certo carinho, saudosismo, assim, Sim. o Reichelt. E todo mundo fala que foi uma escola sensacional. O que tu pode dizer, assim, que tinha a cultura e a essência do Reichelt? O que era que contagiava tantas pessoas? Eu atribuo, assim, uma boa parte dessa sinergia que a empresa tinha, a direção da empresa,
que valorizava muito as pessoas. Que se um funcionário tivesse vontade de fazer um curso de inglês, a empresa dava um jeito de ajudar. Se um funcionário tinha vontade de empreender numa nova atividade, a empresa ajudava essa pessoa a empreender. A pessoa que quisesse seguir carreira lá dentro, tinha oportunidades de buscar aperfeiçoamento, cursos custeados pela empresa, chegando ao ponto de fazer um curso de gestão de qualidade com parceria da URGS dentro, in company. Então, foi assim, realmente muita valorização do humano, que a consequência acaba sendo excelência nos processos. Então, no meu ponto de vista... Tu deixou claro ali que tu conseguiu ter reconhecimento, mas também fica claro na tua fala que mesmo como funcionário, sempre teve uma busca por fazer a diferença. Tu pensa que isso é uma escassez hoje, que muita gente fica na retaguarda, primeiro eu tenho que ganhar para daí me dedicar, quando na verdade o processo talvez devesse ser o oposto? Eu acredito muito, tipo assim, que isso não é uma teoria, é minha, tipo assim, é uma teoria inclusive da Vital nos seus treinamentos, que o dinheiro é uma consequência, né? E apesar, quando jovem, evidente que tinha sempre vontade de ganhar mais, mas não era exatamente nisso que eu pensava. Quando eu ia buscar mais informação, mais conhecimento, mais treinamento, mas foi de fato uma consequência que aconteceu. Então, eu sempre digo que empreender não é só a pessoa que abre uma empresa, um negócio novo. Na medida que tu assume uma posição de liderança numa companhia, numa empresa, uma posição de confiança do dono, o profissional tem que ver a empresa como o dono vê e, consequentemente, precisa pensar como um empreendedor, como levar a empresa adiante, como perpetuar a empresa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que ele é diretor, ele não é um empreendedor, e na verdade não é, né? Na verdade ele é tanto quanto precisa ser para ser um bom profissional na sua função. Ele também precisa ter conhecimentos de empreendimento, de empreender, de prosseguir, de avançar no negócio. Então, eu me considero que desde o Reif, passando depois pela LAPEL e pela EMEC, pelas funções de liderança que a gente acaba aprendendo e ajudando a empreender, né? Então, O Reifer, ele optou num determinado momento por parar, né? Foi uma decisão muito difícil, mas tu percebe assim o quanto eles estavam à frente do tempo deles, enxergando, porque muita gente continuou remando, né? Isso hoje fica muito mais cristalino do que no momento, porque na hora de tomar essa decisão, os negócios ainda estavam andando, mas com certeza os donos que são visionários, que é o seu Carlos Reichert e o Hernani Reuter, que são os diretores do Reichert Calçados, que era dono do Reichert Calçados, foram visionários junto com seus diretores, porque eles perceberam que o mercado estava fugindo daqui e esse foi um dos meus grandes aprendizados que eu queria colocar como na minha vida, que não lute contra as mudanças. Então, tipo assim, o Reichert e o Reifert decidiram não lutar contra a mudança, ou seja, o mercado de fabricação de calçados vai sumir do Brasil, vai para a Ásia. Não adianta lutar contra isso. Mas isso sempre é difícil de enxergar quando tu está dentro do negócio. Agora eu vou fazer esse projeto, vai dar certo. Não deu. Agora eu vou fazer esse projeto, não deu certo. Por isso que muitos insistiram e acabaram tendo que fechar as portas como falência. E o Reichert teve essa visão antecipada de encerrar as atividades quando ainda estava capitalizado, foram pagas todas as suas obrigações, os donos ficaram com boas reservas. Então, para mim, foi uma grande lição. Mas a grande lição que ficou para mim mesmo, que eu mesmo relutei contra essa mudança. E o Calçados Reichert tinha um curtume próprio para a fabricação de couros, para a sua fabricação de calçados.
Então, com o encerramento das atividades do Calçados Reifer, eu não quis aceitar essa realidade que o calçado estava indo embora para a Ásia, e eu e o colega Ricardo Wagner ainda tentamos, aí compramos o Curtume, que era do Calçados Reifer, para fornecer matéria-prima para a fabricação de calçados de couro. Foi uma miopia da minha parte não ter percebido isso, que o mercado calçadista estava indo embora e no mercado brasileiro praticamente não havia fabricação de calçados usando matéria-prima couro, que era a nossa especialidade. Iniciamos a atividade, tentamos por algum tempo, mas rapidamente eu e o Ricardo, a gente vislumbrou que não era por aí, então também encerramos atividades antes de dar um problema maior. Então, esse foi um dos grandes aprendizados. O que merece ser pensado, né? Então, porque encerrar a atividade quer dizer pegar, indenizar todo mundo, pagar todas as obrigações. Então, as mudanças da tecnologia, da economia, elas vêm que nem um rolo compressor. Não adianta querer espernear contra. Hoje, está bem claro para mim, se isso acontece, se adapte, olhe para frente e bola para frente. Então, esse foi um dos grandes aprendizados da minha vida que eu levei do Reifer. Para quem está ouvindo é fácil. Agora, entender. Agora, imagine você numa situação que tivesse investido, montado uma indústria, ou assumido, né, que se beneficiaram de ter uma indústria pronta ali, né, de maquinários, fizeram essa aquisição. Mas aí tu põe teu dinheiro lá, encerrar as atividades significa sair com prejuízo, né? E a maioria das pessoas tem essa dificuldade de assumir um prejuízo inicial, por isso muitas vezes esse prejuízo se torna maior, né? Exatamente. Então ali, na época, eu investi todo o meu fundo de garantia da minha vida e mais minhas reservas. E foi um período difícil, um período, inclusive, que foi buscar ajuda no treinamento do Rafael Miller, porque no momento que a gente tem a cultura de fazer tudo certo, de pagar tudo certo, e quando vem as dificuldades, a gente se abala emocional, né? Então foi um período bem difícil, mas graças a Deus a gente viu também com antecedência e conseguimos encerrar e não quebrar as atividades e tirar lições deste episódio, né? Penso que essa é uma coisa que o empreendedor, o líder, se ele não tiver claro, né, que ele vai errar, mas quanto tempo ele fica sofrendo com aquele erro, quanto mais rápido transformar isso em lição, melhor, né? Não fica menos tempo dodói, né? A gente já viu muitos casos semelhantes em que a empresa insiste. Ela vê que a coisa já está no prejuízo, mas tenta através de novas ideias, novos projetos, e a cada vez vai se afundando mais até chegar num ponto que não tem uma solução. Então, o importante, é difícil para quem está dentro primeiro, enxergar que o futuro não é mais promissor para essa atividade. Segundo, tomar a decisão. Porque, querendo ou não, acaba sendo um filho gestado por ti, muitas pessoas, famílias envolvidas, então é uma decisão difícil. Mas certamente é uma decisão menos dolorosa do que levar adiante depois, vendo pessoas saindo sem os seus direitos trabalhistas e fornecedoras sem receber, é um prejuízo, um impacto muito, muito maior, né? Sensacional. E aí tu saiu ali da Lapelle, optaram por fazer o fechamento. E eu até me lembro que a gente conversou naquela época, vou ficar mais de boa, isso e aquilo, né? Sim. Até eu lamento, porque, né, tu tava começando a querer me ajudar ali, me dar uma assessoria. Sim. E aí, vou pro IMEC. Como é que foi isso? Daí depois dessa fase, a minha ideia era acalmar um pouco a correria, então eu voltei a lecionar na universidade e a meu propósito era começar a dar assessoria, assim, com uma agenda própria. E daí vem a minha segunda lição da minha vida, né? Nunca feche as portas por onde tu passa. Então, logo no início desse novo projeto,
eu fui procurado pelo grupo IMEC para assumir a diretoria financeira, porque houve uma mudança na estrutura societária da empresa, e ele estava à procura de um diretor financeiro, e quando uma das acionistas se lembrou que o pai dela, já falecido, Nilo Rota, gostava muito do meu trabalho de 20 anos atrás na Italianinha Automóveis. Meu Deus! Daí a empresa me procurou, eu estava casualmente disponível, que eu tinha fechado a lapela, então o universo conspira também quando a gente faz as coisas certas. Eles me procuraram para ser diretor financeiro da IMEC. E fizemos a negociação e acabei, de fato, assumindo como diretor financeiro do Grupo IMEC, que foi minha segunda grande escola, porque eu vim do mundo da indústria, chegando a fazer o mestrado em engenharia de produção, de repente me vejo num varejo completamente diferente, com outra logística, com outra lógica, com o mesmo dilema. O processo da gestão financeira, não tive dificuldades, porque esse é meu know-how. Então, os processos contábeis, administrativos, financeiros, rapidamente assimilei, mas, novamente, para poder ajudar a empresa, eu tinha que entender o negócio. Então, como era um negócio muito diferente, que até é engraçado, porque quando eu estava no lado da indústria, eu sempre pensava, nós também temos a parte mais difícil da cadeia, nós temos que inventar o produto, nós temos que mandar fabricar as peças, a gente bota na caixinha e o varejo só bota na prateleira e vende. Eles estão com a parte boa. Eles estão com a parte boa. Cheguei no varejo, principalmente do Grupo IMEC, que trabalha com supermercado, com produtos alimentícios, eu fui me deparar que é tão ou mais difícil do que na indústria. Tá brincando. Porque o processo de CD, de compra, de reposição, para não dar ruptura, produtos perecíveis, então é um processo extremamente complexo. Então me dei conta que, na verdade, acho que não existe negócio sem detalhes complexos. Então hoje... Tu não vai ganhar dinheiro fácil, então, mais ou menos isso. Então, minha última tentativa agora, eu estou fazendo investimento em serviços para ver se isso é mais fácil. Eu acho que aí tu vai ficar que nem eu de vez, ó. Então, minha segunda grande escola foi o Grupo IMEC, eu tenho um carinho muito grande até hoje, e que o diretor-presidente me obrigava a ir para as lojas, eu não gostava muito, porque me tirava um pouco da zona de conforto. Sim. Mas hoje entendo quanto foi importante olhar na ponta lá o cliente levando o produto, o cliente fazendo escolhas, prateleiras com rupturas, isso me deu assim uma lição que... Prateleira com ruptura é quando falta. Quando falta produto, sim. Então a dificuldade que são 30, 40 mil itens, então para ter uma reposição rápida, tendo toda uma cadeia desde do fornecedor, transporte, CD, separação, transporte de novo para a loja, vai para o depósito da loja, o repositor tem que ir lá nesse depósito, colocar na prateleira, então toda essa cadeia tem que... várias armadilhas. Há várias armadilhas. Desde a compra... Até chegar na prateleira. Até chegar na prateleira. Então, tive, sim, realmente um grande aprendizado ali também. Vários cursos também a gente foi buscar com o apoio da direção do diretor-presidente da empresa. Então, a vida é isso, é cheia de experiências que, de novo, me exigiu ser empreendedor. E uma coisa que, tipo assim, que também é outra lição da minha vida, tipo assim, a importância da busca do conhecimento. Por exemplo, a graduação que eu fiz de contabilidade, ela nos orienta para o que tem que orientar. A princípio, é para fazer a contabilidade. De repente, você é promovido para gerente contábil. Puxa vida, eu preciso entender de gestão de pessoas, preciso entender de recrutamento, eu preciso entender de estratégia, Isso não se aprendeu na faculdade da graduação. Então, essa foi uma das dificuldades que eu fui resolvendo via busca de formação. Esses conhecimentos complementares que são necessários à medida que tu vai subindo na escala da promoção, da importância, do compromisso com a empresa. Né? Novo nível, novo civil. Novo civil. Então, cheguei na IMEC,
tive que buscar de novo novos níveis de conhecimento, até em gestão de pessoas também, porque é diferente do que era na indústria, questão de estratégia, varejo, questão de pontos de localização de pontos de venda, porque é muito difícil hoje, é complexo eleger um novo ponto de venda, vamos fazer um novo Desco em tal lugar. Então precisa todo um estudo, todo um preparo para isso, e essa experiência eu não... Quer mais café, Romano? Obrigado. Eu não tive, então lá eu aprendi, a gente foi em busca, e junto com os colegas também muito competentes. Existe, assim, uma fórmula para... Essa é uma curiosidade minha. Ou é mais sensitivo? Aqui eu acho que seria um ponto bom pelo fluxo. Existem vários métodos estatísticos, indicadores que ajudam. Mas em última análise é uma aposta. Mas a decisão final é bastante feeling, bastante... Por isso que eu digo de novo, tipo assim, quando você está num cargo de diretor de uma empresa, você tem que ser empreendedor. Então, é claro que não é um diretor que vai decidir uma decisão dessa, vai estar o conselho envolvido, mas, assim, a diretoria tem que ter esse espírito empreendedor e entender como se fosse o que o dono faria que se estivesse aqui no meu lugar, se abriria aqui, eu se abriria cá. Então, se usa, sim, várias ferramentas estatísticas, mas ainda o ponto final é um pouco do feeling do empreendedor, né? Deixa eu pensar algumas coisas para quem está nos assistindo aqui, porque eu penso que são verdadeiras lições de vida. Percebe que o Romano acabou se tornando diretor financeiro do IMEC, foi uma boa oportunidade. Antes disso, que ele disse, né, a gente é recompensado por fazer as coisas certas, né? Ele estava lá, empreendendo com a Lapelle, resolveu assumir o prejuízo, indenizar todo mundo. Aí, de uma hora para outra, viu boa parte daquilo que ele tinha conquistado com muito trabalho, teve que abrir mão para continuar sendo honesto, correto, uma decisão que muitas pessoas muitas vezes não tomam. E ele foi colher um fruto que ele plantou lá na Italaninho. Então nós estamos falando, né, que foi a indicação dessa moça que lembrava de ti por causa do pai que gostava do teu trabalho. Estamos falando aí de 20 anos ou mais. Mais de 20 anos, é. Ou seja, aquilo que tu plantou 20 anos depois foi dar fruto. E às vezes, quando a gente olha para o nosso dia a dia, às vezes a gente tem essa cegueira momentânea de não ver que talvez tu esteja impactando, mostrando quem tu é em algum lugar e só vai vir o fruto lá na frente. Mas as oportunidades estão nos cercando. Na linha. Com certeza, essa é a linha de pensamento. E aí na IMEC ficou 7 anos. Fiquei 7 anos. E aí disse, agora vou me aposentar e não deu muito certo de novo. Daí um outro tema que a gente pode abordar, outro bate-papo. Eu tive essa percepção que eu queria me aposentar em breve, em alguns anos. Então eu comecei a me preparar para isso. Aos 55 anos eu comecei a estudar música. Então hoje a gente toca música, por isso as pessoas dizem, tu deve tocar desde criança. Não, eu comecei aos 55 anos, faz 5 anos, 6 que estou tocando. Mas como é que foi isso? Claro, assim, tem algumas coincidências na vida que corroboram para a coisa acontecer. Então eu, meu irmão, mais uma turma, a gente acabou por uma brincadeira começando aulas de música no SESI, aqui em Lajeado, que na época tinha aula de música para adultos, onde começamos a tocar saxofone sem a mínima noção. Não sabíamos as notas musicais, jamais tinha pego o saxofone na mão, e fomos lá para uma experiência, para fazer um teste, para dar umas risadas. E não é que a gente pegou gosto, e fomos adiante. Depois o SESI acabou fechando o curso de música para adultos, porque eles chegaram à conclusão que é muito ruim dar aula para adulto. Primeiro, ele demora muito para aprender, depois que aprendeu, morre. Eles preferiram continuar só a aula de música para jovens, né? Daí a gente foi em busca de uma nova opção.
tivemos a felicidade de encontrar uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito, se chama Charles Gregori, inclusive hoje está na Europa com uma turma de imigrantes, que a Orquestra de Imigrantes está fazendo um tour pela Europa, e nós conseguimos se aproximar dele por uma série de coincidências, e ele hoje é o nosso instrutor. Então nós temos um grupo hoje de 5 saxofones e um piano, e a gente tem um grupo que se chama Companhia do Sax. A gente tem aula toda segunda-feira, e a gente se apresenta por aí para dar umas risadas. Inclusive, estamos no YouTube, inclusive, né? Como é que você acha lá no YouTube? Companhia do Sax. Por extenso. Companhia do Sax. Então, voltando à minha saída da IMEC, então começou a se preparar. Comecei a estudar música e acabei me apaixonando pela música. Hoje não passa um dia sem eu tocar uma música. E quando, de fato, depois eu saí da MEC e parei de trabalhar em trabalhos remunerados, eu comecei também a fazer teclado, porque o saxofone ele é muito bacana tocado em conjunto, mas quando a gente toca sozinho ele não é tão interessante. Daí eu comecei a fazer aulas de teclado também, porque esse sim é uma orquestra sozinha, né? Então eu faço um dia de semana aula de teclado, onde normalmente eu toco as mesmas músicas do saxofone, gravo, depois toco em cima, então é uma brincadeira maravilhosa. E né? por que isso foi uma preparação para a aposentadoria? Onde tu entende que isso contribui? Para parar de trabalhar? Na verdade, assim, quando nós iniciamos a brincadeira, eu não tive assim, isso eu vou fazer para um dia me aposentar. Isso foi à medida que eu fui gostando, dizendo, olha que alternativa de passatempo que vou ter no futuro, né? Então, depois de 2, 3 anos já aprendendo, na verdade, eu sempre digo, eu não sou músico, porque eu não toco nada de ouvido, tudo que eu toco é por partitura, porque eu preciso ler. Então, são músicos diferentes, né? Tem pessoas que saem tocando sem partitura, não é o meu caso. Gostaria de saber, mas já melhoramos um pouco, mas vai demorar para chegar nesse ponto. Está até me dando esperança, porque eu sempre tive vontade, mas sou ruim de ouvido. Mas hoje só não toca algum instrumento quem não gosta ou não quer, porque tu aprende qualquer coisa. O teu cérebro, pela repetição, vai aprender, com certeza. Talvez nunca vai ser um músico, como nunca pretendo ser um músico expoente, um músico que faz recitais sozinhos. Isso eu sei que eu não vou fazer, mas como uma ferramenta para me divertir, passar meu tempo e trazer alegria ao redor, é uma maravilha, é muito gostoso. Então, quando eu estava já no 2º, 3º ano na música, eu disse, está quase na hora de me aposentar. Aí, de novo, a força do universo, que a gente aprende isso nas aulas do Rafael Miller, que fiquei até assustado, porque depois de eu pensar isso, eu acho que eu estou preparado. Porque além da música, eu estava no Clube Náutico Delta, na diretoria, eu estava na igreja, na diretoria. Tinha uma vida bem ativa. Estava com o meu Jeep, com a minha lancha preparado faltava tempo para fazer tudo. E não é que alguns meses depois de eu pensar isso, em uma conversa com o Conselho de Administração, eu fui convidado a me retirar porque eu já tinha passado minha expertise já estava na IMEC, então estava na hora... Tinha virado uma cultura. Já tinha virado uma cultura, então estava na hora de trazer alguém novo. Então, eu saí da IMEC, ou seja, 2 meses antes disso acontecer, eu pensei, eu acho que eu estou preparado para me aposentar. Então, é incrível como a força do pensamento acaba virando realidade. Então, esse foi mais um exemplo. Que fala, Leandro. E daí, até a minha esposa, até hoje, ela me chateia com isso, porque eu saí da IMEC e continuei com uma agenda. Disse, mas tu tá aposentado, por que uma agenda? Não, de tal a tal hora eu vou tomar chimarrão. Depois eu vou jogar tênis. Depois vou ler um pouco do livro. De tarde eu vou tocar música. Depois vou buscar neta. E de noite vou na missa. Ou seja, eu nunca acordava sem saber o que eu ia fazer no dia, né? É claro que hoje já não faço mais agenda, porque isso já virou rotina.
Então, esse para mim é um dos segredos da aposentadoria, tipo assim, tu ter uma agenda cheia de coisas que tu gosta. Evidente que eu não vou colocar uma coisa na agenda que é pesada, que eu não gosto, é tudo coisa que eu gosto, tudo coisa que me fazem bem. E tudo também são coisas que não geram mais rendimentos. Então, eu digo, evidente, a premissa básica para qualquer aposentadoria bacana é ter algum rendimento que te dê o suporte para uma vida mínima. Não precisa ter nada de luxo, não precisa de muita coisa, mas precisa ter o mínimo para poder ter a segurança de que o amanhã, sim, eu tenho minha comida, posso comprar remédio para fazer a minha consulta, posso fazer uma cirurgia, e graças ao RAIF, da IMEC e outras atividades eu consegui fazer esse planejamento financeiro. Então, em todos os meus 5 valores que eu elegi para depois de aposentado, em nenhum momento aparece dinheiro. Então, meus grandes valores é cuidar da saúde, exames preventivos, alimentação correta eu tenho bastante dificuldade, porque eu sou um comilão, né? Família, a base sempre foi minha família, então valoriza, te dedica. A família sempre foi um grande valor meu. Eu vejo que tu te emociona, Romano. O aspecto da exercício físico aliado a esporte, que as duas coisas são juntas, eu valorizo muito isso, eu pratico isso bastante. Amizade, networking, uma coisa que eu valorizo muito. Tenho muitos grupos de amigos, muitas jantas, muita espiritualidade. Então, esses foram os meus 5 valores com os quais eu fiz meu planejamento de aposentadoria. Pode ver que em nenhum momento eu estou preocupado. Meu desejo é que o meu investimento renda mais do que Selic. Eu não estou preocupado com isso. É evidente que eu não quero perder dinheiro. Mas também, se der um pouco a mais, um pouco a menos, eu nem estou preocupado com isso. Porque não é mais... Quando eu estava na Italianinha Automóveis falando com o Nilo Rota, Nilo, me ajuda, eu quero ganhar mais dinheiro, nós temos potencial, vamos fazer uma coisa junto, eu, o senhor, que é um estrategista. Então, esse tempo passou, foi importante, consegui fazer, assim, minha reserva financeira, não é grande coisa, eu não sou uma pessoa rica, mas eu tenho a bênção de continuar com a qualidade de vida que eu tinha antes, com simplicidade, mas o suficiente. Então, em nenhum momento, tipo assim, mais agora, os meus valores é ganhar dinheiro. Tanto é que no investimento novo, que agora faz 2 meses que acabamos de entrar, por circunstâncias da família, da minha filha, eu não estou muito preocupado em ganhar dinheiro. Eu quero encaminhar bem a minha filha para que ela também possa desenvolver esse espírito empreendedor através da busca de conhecimento, através da prática, do dia a dia, e para que ela possa se estruturar, porque ela sim tem 2 filhas pequenas, ela precisa ainda galgar muito na vida para que ela chegue na posição que graças a Deus hoje me encontrei. Então, parece utópico dizer, não, o dinheiro não é mais importante para mim. Claro que é, ninguém quer perder. Ele tem a devida importância. Mas na escala de valores, ela está depois do 6º, porque até o 5º eu enumerei, então ela é depois. Então essa é uma outra coisa que tem uma muitos empreendedores não conseguem se desligar disso, isso é difícil. O dono de uma empresa de sucesso... se desapegar assim da parte financeira é meio difícil, porque muitas pessoas querem mais. Tudo bem, cada um tem seu estilo. Se vicia no jogo. Mas eu vi uma frase esses dias, me chamou a atenção, que o cara disse assim, eu gostei muito dessa frase, a gente tem que ter o dinheiro suficiente para ele deixar de ser importante. Que daí tu consegue dar importância para se tu não tivesse conquistado uma condição financeira boa, essas outras áreas estariam abaladas hoje. Com certeza. Talvez não sairia tanto para jantar, não teria o tempo para o sax, e assim vai. E tipo assim para a grande maioria das pessoas, não é muito fácil durante a vida conseguir fazer uma reserva financeira, porque a vida a gente sabe que é uma luta constante, né? Mas a dica é, na medida do possível, pensem em alguma forma de ter algum rendimento mínimo, junto com a aposentadoria, que infelizmente, no Brasil, é baixa, né? Olhando para o futuro, a aposentadoria não é muito promissora a visão. Exatamente. Então, é uma das dicas que a gente pode deixar. Se não quiser trabalhar o resto da vida, é evidente que tem pessoas que trabalham até os 80 e são felizes, ok.
é uma opção. O importante é realmente a busca da felicidade. Eu encontrei a felicidade e a paz depois de aposentado através desses valores e através da prática do voluntariado, da música, do esporte, da leitura, da amizade. Isso aí hoje é meus motores, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Uma coisa aqui que eu tenho que pensar também, falou ali do sax, e para mim que estou aqui pertinho, dá para ver muito a tua alegria. Por que eu estou dizendo isso? Final do ano passado, eu ministrei uma palestra sobre felicidade. E aí eu mergulhei em estudos e me surpreendi, porque a ciência descobriu que a alegria, essa emoção, que até pouco tempo atrás tinha uma percepção que era para dar uma motivação. Qual é a utilidade da alegria, né, assim, em termos de sobrevivência? Com os avanços de pesquisas e de método para conseguir entender melhor o funcionamento do cérebro, começou a se descobrir o quanto a alegria, a felicidade, em termos de substâncias químicas, deixa a gente mais saudável, deixa a gente mais com uma imunidade melhor, melhora a resistência física, melhora vários aspectos da vida, inclusive essa questão cognitiva. E aí me chamou a atenção que lá, lendo, uma das observações era: todo tempo que você gosta de perder não é tempo perdido, pelo bem-estar físico que ele gera em você. E me parece que tu te organizou para cuidar do teu bem-estar fazendo coisas que tu gosta de fazer. Eu sei que tu gosta muito de ajudar as pessoas e faz isso com uma vontade muito grande e sempre faz isso de uma maneira assim que não é aquela ajuda que atrapalha, né? Assim, porque eu percebo também que muitas vezes quando tu quer ajudar alguém, tu faz demais pela pessoa, tu tira a chance dela crescer com aquilo, né? O que tu pensa hoje dentro da empresa que um líder tem que fazer para ajudar a desenvolver os seus funcionários, colaboradores? Isso é uma dificuldade que muitas empresas têm de serem muito centralizadas ou de terem até um pouco de receio em passar todos os processos para os funcionários que talvez poderiam, levá-los adiante, né? Mas eu aprendi muito já desde a época do Reif com o Marco Antônio Fontana, que a diferença entre uma empresa de sucesso e uma empresa sem sucesso são as pessoas. Uhum. Então, na minha opinião, valorizar as pessoas e incentivar elas a buscar conhecimento é o evidente aliado à busca pela tecnologia, por novos processos, novos produtos, mas tudo isso depende, de novo, de pessoas, né? Então, no meu ponto de vista, a aposta tem que ser nas pessoas que querem subir na vida, que querem aprender, que estão dispostos a colaborar contigo. Porque tem, infelizmente, alguns que estão ali por causa do salário e coisa e tal. O segredo é pensar aquelas pessoas que realmente estão alinhadas contigo, na tua empresa, dar formação para elas, dar conhecimento sobre a empresa para elas, a transparência, eu acho que é um grande aliado. Um funcionário precisa saber quando a empresa deu lucro, não é pecado ter lucro, ele precisa vibrar com isso também e entender que através desse lucro ele pode crescer junto. Então, a estratégia tem que ser aberta para os funcionários, evidente, estou falando a nível gerencial, tem que ser aberta para os grupos, os resultados têm que ser abertos para o grupo, para que efetivamente eles façam parte do todo, porque se ele fica só isolado naquela operação, ele jamais vai ter o entendimento do quanto a operação dele impacta no todo. Isso ele fica sem significado, né? Tem que ter um significado. Não é só levantar de manhã, ir lá trabalhar para no final do mês ganhar o salário. Claro que essa é a base da sobrevivência, mas se eu quero realmente crescer com sustentabilidade e pensando em sucessão, pensando em longevidade, eu preciso apostar em pessoas na busca do conhecimento. Tu falando, esses dias eu estava com uma empresária e ela acabou escondendo dificuldades da empresa. Dificuldades, em parte, talvez,
por decisões equivocadas dela, que a gente erra, tu sabe bem disso. Mas ela ficou. Então ela não escondeu o resultado positivo, ela escondeu o negativo. E aí acabou ela se privando das outras pessoas poderem ajudar a resolver o problema. Sim. Chegou um momento que não teve mais como esconder, o problema veio à tona. E a surpresa dela, o quanto as pessoas ali que faziam parte desse núcleo tinham soluções e estavam dispostos a ajudar, a contribuir, a fazer mais do que são pagos para fazer com que a empresa desse a volta. Então, quando você não abre a informação, tanto a positiva quanto a negativa, Com certeza. Tu tá negando a ti mesmo um recurso excelente. E a valorização das pessoas, tem um exemplo de hoje de manhã, que agora nós estamos no empreendimento do Hotel Zalão, que minha filha está junto com o Rafael, está gerenciando, e eu e o doutor Eliseu Dalé estamos na retaguarda, mas eu ainda, por enquanto, continuo indo às manhãs lá. Vocês entraram de sócio, né? Eu e a Mariana entramos de sócio no Hotel Salão, que antes era, o dono único era Eliseu Dalé, que é o meu cunhado, o tio da Mariana, e então nós entramos de sócio para dar uma alavancada no hotel, implementar um planejamento estratégico robusto, tendo em vista toda a questão da expectativa do desenvolvimento do turismo e coisa e tal. Esse final de semana teve o show do Gustavo Lima, aqui na nossa cidade, e a equipe do Gustavo Lima, o staff, se hospedou no nosso hotel. Então, o nosso hotel estava completamente lotado, num domingo que é uma exceção, porque domingo não é um dia de lotação. Conclusão disso que tivemos que chamar todas as camareiras para trabalhar em domingo, tivemos que chamar o pessoal da cozinha, do café da manhã em domingo, e eles prontamente vieram, funcionou tudo maravilhosamente bem. A primeira coisa que eu fui fazer hoje de manhã, fui em cada andar, agradecer para cada camareira por terem vindo, por terem feito o seu trabalho, por terem possibilitado de nós ter oferecido esse serviço para os nossos hóspedes. Passei na cozinha, cumprimentei e elogiei as cozinheiras pelo café, os recepcionistas. Graças a vocês, nós pudemos ontem fazer uma exceção aqui no hotel, todos saíram muito satisfeitos, e isso só foi possível graças que vocês fizeram um extra. É evidente que eles vão ser remunerados por esse trabalho, mas essa atitude, no meu ponto de vista, é acima do salário. Tipo, assim, uma coisa que... E tanto é que me surpreendeu, porque nós estamos lá há 2 meses, o pessoal do café da manhã diz, nossa, eu nunca recebi um elogio pelo nosso esforço. Aí o exemplo, assim, que o quanto esse gesto tão singelo, que custou nada para mim, e que foi tão importante para essas pessoas. Então, compartilhar os resultados e valorizar as pessoas, e, evidente, no momento de chamar atenção, tem que chamar a atenção, mas sempre de um modo instrutivo. Então, esse é o grande segredo, porque se eu chamo atenção largando os patas, amanhã essa pessoa já não vem mais. E isso está cada vez mais forte. Está cada vez mais forte. Então, estamos tentando implementar essa política lá no hotel, que já em 2 meses a gente percebe assim, uma mudança drástica na motivação das pessoas e que reflete em resultado. Isso é uma consequência. Então, ali tu está mais como consultor estratégico, porque quem vai ficar cada vez mais à frente é a Mariana, é isso? Sim. Mas qual é a tua visão sobre o turismo aí na nossa região? Ainda está engatinhando? Chegou no seu máximo? O que tu prevê? Esse, inclusive, foi uma das apostas do nosso investimento na hotelaria, porque, no meu ponto de vista, o nosso vale é muito rico em natureza, em belezas naturais. Então, eu acredito que o turismo está apenas engatinhando aqui no Vale do Taquari. Prova disso, bastou surgir um Cristo encantado e um trem dos vales, a coisa já está borbulhando. Então a sensação que eu tenho é que só falta alguém ou todos juntarem a engrenagem de forma um pouco mais consistente para o turismo explodir. Porque as pessoas já estão um pouco cansadas de Gramado, porque é tão concorrido que a gente muitas vezes tem um estresse
indo para Gramado. Então as pessoas estão começando a procurar outras opções e eu tenho convicção de que o nosso vale tem todas as condições de se tornar um polo turístico. Faltam as entidades públicas, privadas, hotelaria, restaurante, varejo, transporte, trabalhar junto, que vai acontecer. Inclusive, essa é um dos nossos pilares do nosso planejamento estratégico do Salão Hotel, onde já iniciamos o projeto e já estamos na fase de orçamentação de ampliar em 30% os apartamentos do nosso hotel. E, na sequência, nos próximos 2, 3 anos, nós temos no nosso planejamento estratégico levantar mais uma torre ao lado do hotel atual, que há espaço para isso, com mais estacionamentos, que hoje é um gargalo, com espaço comercial, e com mais apartamentos, porque nós temos, sim, uma convicção de que esse turismo... E Lajeado é privilegiada nesse sentido, porque a nossa proposta é que os grupos venham até Lajeado como sede, daí um dia se dirigem encantado do Cristo Protetor. Volta para Lajeado, porque a noite aqui em Lajeado é mais rica em gastronomia, em opções. No dia seguinte, vão para Teutônio Imigrante, volta para Lajeado. No dia seguinte, vão para Santa Clara, Santa Flor, volta para Lajeado. Então, nós estamos se propondo a ser um conector desse turismo e por isso que a gente tem essa aposta e vamos investir assim, em valores bem pesados para criar Vai sair mais uma torre de apartamentos. Vai sair apartamentos, garagens e uma área comercial, porque hoje nós não temos restaurante próprio, então nós vamos fazer um baita espaço para terceirizar um restaurante, porque nós não queremos... Nosso foco é hotelaria. É hospedagem, então nós não queremos explorar restaurante, mas nós queremos sim ter um espaço próximo, então terceirizado, então vai ter restaurante, vai ter academia, tudo terceirizado, mas próximo de nós, né? Hoje a gente tem uma localização privilegiada, então essa questão do restaurante não é um problema muito grande, porque ao redor da quadra existem muitas opções, começando pelo McDonald's, pelo Quicão, pelo Marreta, pelo Leopoldo. Então tem muitas opções de gastronomia, então a nossa localização é privilegiada. Mas, enfim, então a curto prazo nós vamos ampliar... Quem está hospedado ali pode sair a pé. Exatamente, essa é a proposta. Escolhe aonde quer comer. Pode sair, pode escolher aonde. É ótima mesmo. Então, gastronomia é especializada. Eu quero lanche, eu quero pizza, eu quero pub, então temos tudo ao redor. Então, por isso que a gente aposta a curto prazo é ampliar em 30% os apartamentos e a médio prazo, então, fazer mais uma torre com área comercial, garagens, talvez 3 andares de garagem, porque esse é um gargalo hoje. Esse né? Me deu cãibra na perna. Inclusive é o gargalo de Gramado, né? O exatamente. Tá terrível. Tá terrível, Então essa é a nossa aposta. Então nós estamos mais na retaguarda, eu e o Dr. Eliseu Dalé, está na linha de frente. O que nos parece um projeto bem bacana, assim, que na linha de frente são 2 jovens de 32 anos, os dois têm a mesma idade, a Mariana e o Rafael, que tem todo o gás, toda a energia para tocar o negócio, que são ávidos por tecnologia, que absorvem mais fácil a tecnologia do que nós, e por trás temos nós, então, experientes, que a gente pode dar as dicas e ajudar no planejamento estratégico. Então, a gente está bem contente com esse projeto e temos a convicção de que será um projeto... Tudo para dar certo. Energia do novo, isso, né? Sabedoria do velho. Isso aí. Não te chamando de velho, né? Tá novo ainda. Mais ou menos. Fazendo uso dessa experiência, Romano, sei que tu já compartilhou vários dos teus pensamentos, valores, para quem quer empreender ou está empreendendo. O que tu poderia dizer mais para esse público aí observar, cuidar, buscar ao longo da caminhada do empreendedorismo? Eu sou fã por busca de conhecimento. Então, minha dica para quem quer empreender, sim, não domine somente a área core. Domine também, claro que eu sou suspeito, que eu venho dessa área, os processos de gestão, os processos de controle. Porque eu vejo muitas vezes assim, a pessoa
é especializado. Vou pegar um exemplo, um excelente torneiro mecânico de uma indústria. O cara é fera, o cara é bom. Vou botar um negócio. Ele sai da empresa, bota um negócio e começa a fazer seus produtos e os produtos fazem maior sucesso. O cara é bom. Só que ele não sabe a tributação, não sabe fluxo de caixa, não sabe separar dinheiro próprio do dinheiro da empresa. E com isso, à medida que ele começa a crescer, ele vai começar a se enrolar. Porque ele vai perdendo o controle, não sabe se está ganhando dinheiro, não sabe precificar, porque não tem o processo de fazer preço, não tem os números exatos, mistura particular com a empresa. Então, a minha sugestão, nesse exemplo do torneiro mecânico, ou busque conhecimento para também, não precisa dominar completamente, mas ter uma boa noção junto com o seu contador, ou alie-se a alguém que tem esse core business, que junto com o técnico, junto com o conhecimento da gestão, aí sim a empresa vai deslanchar. Então, domine também a área administrativa, financeira, contábil, que muitas vezes é deixado de lado, porque a pessoa sabe fazer o negócio, mas esquece da gestão, que é, num segundo momento, tão importante quanto fazer um bom produto. Porque muitas vezes as pessoas acabam se enrolando, até dando problemas para o fisco, porque misturam dinheiro particular com dinheiro da empresa e não tributam certo porque não conhecem. Então, eu sinto que isso é uma dificuldade hoje que os empreendedores têm. Então, eu sempre brinco, claro que eu sou suspeito, porque eu fui professor de contabilidade muitos anos na nossa querida Univates. Todo empreendedor deveria ter ao menos um semestre antes de empreender de noções de gestão financeira, administrativa, fluxo de caixa, patrimônio, enfim, para ao menos ter um norte de como fazer a gestão. Muito bem. Para quem pretende se aposentar, o que tu tem para dizer aí? Para preparar a sua vida para daqui a 10, 20, 30 anos estar que nem tu tá hoje. Esse é um outro grande desafio e esse é generalizado para todos, porque todos em algum momento, mais cedo ou mais tarde, pretendem ou vão se aposentar. A minha dica é que comece a pensar nesse assunto muito cedo. Citando o meu exemplo, que não necessariamente serve para os outros, cada um tem seu jeito de pensar, mas, por exemplo, quando eu trabalhava no Calçados Reifert e fui bem remunerado, a gente já falou disso, eu não comprei casa na praia. Não que não seria um conforto ou criticar para quem tem. Quem gosta tem que mais é comprar. Não tive os carros de luxo, enfim. Eu peguei esses recursos e investi em alguma coisa que pudesse gerar renda para o futuro, né? E, de fato, ao longo dos anos se comprovou que foi, no meu ponto de vista, uma decisão acertada. Então, em primeiro lugar, pense desde cedo em alguma forma de ter uma remuneração paralela no futuro, seja de aluguel, seja dos dividendos da tua empresa, enfim, do jeito que você imagina. Não precisa ser grandes somas, porque a gente, para viver, ainda mais, normalmente, nessa idade, a gente tem os filhos mais ou menos encaminhados, então não precisamos pensar em grandes fortunas, mas o suficiente para viver bem, em primeiro lugar. Segundo lugar, pensar e se preparar já psicologicamente o que fazer depois de parar de trabalhar. Eu sempre digo que eu parei de trabalhar em atividades que remuneram, mas nunca parei de trabalhar em serviços voluntários, em ajudar pessoas. Então, se prepara com algum hobby, com algum trabalho voluntário que faz muito bem. A gente sabe, isso não é uma frase minha, faz muito melhor para quem faz do que para quem recebe. E existem centenas de tipos de trabalho voluntário. Certamente o perfil se encaixa em alguma desses trabalhos voluntários. Participe de entidades, por exemplo, como, citando o meu exemplo, eu tenho bastante experiência em gestão e coisa tal. Então, o que me custa usar esses conhecimentos para usar na minha paróquia? Eu sou presidente. Como presidente, eu sinto que
eu faço um bom trabalho, não porque sou o cara, mas porque a gente tem noção de gestão, se cerca de pessoas boas, que é outro segredo, que tem se cercar com diretorias boas. Foi para o presidente do Delta, fizemos um excelente trabalho lá, completamente voluntário, junto com toda a diretoria, transformamos o clube. Isso me deixa muito feliz. Então, faça projetos de hobby, faça exercício físico, pratique algum esporte que você goste. Eu não jogo nada hoje. Pense alguma coisa, tente algumas. Que nem eu, no início, acabei fazendo uma agenda. Então, mesmo aposentado, quando eu levantava de manhã, eu sabia que eu tinha o dia inteiro ocupado, porque eu acredito que um dos grandes problemas da frustração é quando a pessoa se aposenta, o profissional se aposenta, e de manhã se levanta, senta no sofá, e agora? O que eu faço? Mas viajada, é passageiro, tamanho é bom, mas daqui a 2, 3 meses passou. Então, planeje o seu dia como planejava antes, mas de coisas que você gosta. Planeje o dia para fazer coisas que você gosta. Esse é o segredo da aposentadoria com alegria. Eu vejo que algumas pessoas às vezes têm um certo preconceito, porque muitas vezes elas não sabem o que fazer, e é onde entra o preconceito, que elas acham que aquilo não dá e nem tento. Não tem essa coisa de pelo menos se dar o direito de experimentar, que nem tu experimentou o sax, a música, acabou pegando gosto, mas podia não ter gostado. Com certeza. Mas te deu o direito de experimentar. Com certeza. Né? Porque quando a pessoa passa 20, 30, 40 anos dentro de uma rotina, é natural que ela sinta um certo medo e uma insegurança do novo. Mas se você não tiver consciência, você vai ter que descobrir o que você gosta, chega nessa hora e não vai ter. E é interessante que essas tentativas podem ser feitas antes de se aposentar. Uhum. Então foi o caso da música. Então, se eu não tivesse gostado da música, talvez iria para outro hobby. Então, a gente pode ir testando isso mas sabendo que um dia que eu quiser parar, ou, tipo assim, muitos empreendedores que estão à frente de uma empresa, é um pouco difícil assim parar repentinamente. A sugestão: pare gradativamente, comece a trabalhar. Um desmame. Um desmame, exatamente. Não trabalha em sexta, depois trabalha só meio-dia, e vê como é que a coisa anda. Para mim foi mais fácil que eu era um executivo, então na hora que terminou o vínculo, terminou, né? Sim. Então, foi muito mais fácil, então eu posso falar isso porque eu estava nessa situação e encaixou. Agora, quem está à frente da sua própria empresa, nem sempre é tão fácil fazer esse desmame, né? Mas talvez nem precise fazer totalmente. Pode ficar na retaguarda ainda, pode fazer, mas que tire tempo para fazer coisas que ele gosta, além do trabalho. Muito, muito bom. Romano, foi demais a nossa conversa, meu amigo. Tá boa demais. Queria continuar, mas infelizmente o tempo está urgindo. Eu sei que tu tem compromisso. Deixa eu fazer uma pergunta quase que final aqui. Se alguém tiver interesse de trocar uma ideia, uma assessoria, tu ainda está disponível ou não tem mais brecha nessa agenda? Hoje a minha decisão é que na minha agenda não tem mais brecha para esse tipo de serviço remunerado. Evidente que a gente troca ideias entre os amigos e de forma voluntária. Até semana passada eu recebi a visita do Douglas Scheibel, da BI Machine, não sei se conhece. Uhum. A gente fez muito trabalho junto na IMEC de sucesso, e ele veio me visitar lá no hotel, tomar um café da manhã, e ele me convidou para uma roda de conversas para melhorar o produto, que eu conheço bem, que a gente implementou. Faça a maior questão de a gente fazer essa roda de conversar de forma totalmente voluntária, mas me juntar numa equipe para continuar desenvolvendo o produto, eu agradeço muito a lembrança. Então, a exceção que eu abri foi a questão do hotel, que eu estou querendo encaminhar minha filha, e vou ficar na retaguarda, porque eu tenho um pensamento, tipo assim, que hoje com 62 anos, talvez me reste assim, de vida ativa, útil, não sei, 15. Isso passa tão rápido que eu preciso fazer aquilo que eu gosto, que me dá alegria, que me dá prazer. Então, essa é a minha decisão. Então, eu
optei por esse caminho. Mais uma curiosidade que surgiu agora, tu falando. Foi lá tomar um café. Se o cara quer tomar um café da manhã, porque, por exemplo, eu gosto de um bom café da manhã, sei que tem um monte de gente que gosta. E não estou hospedado no hotel, posso ir lá só consumir o café da manhã? Sim, o Zalão Hotel tem essa opção. Apesar de a nossa cidade ainda não tem muito essa cultura assim de tomar café fora de casa, né? Mas por exemplo, um sábado de manhã o cara quer ir com a família. Sim, está aberto para... Tem que reservar antes? Não precisa reservar. A não ser que se for uma turma um pouco maior. Né? 30 pessoas? É evidente, você tem que se preparar. Inclusive, eu quero retribuir o seu convite, Rafael, desse bate-papo, para convidar você e sua esposa para tomar um café da manhã conosco lá. Vamos organizar e conhecer o hotel de perto lá e trocar algumas ideias. Eu sei que você é uma pessoa com muitas ideias que já deram fruto na minha vida pessoal e com certeza vamos conversar mais sobre o assunto. Então está oficialmente convidado para tomar café conosco. Vai marcar o dia. Tá aceito aí a gringa. Põe na agenda que nós vamos lá sim. Tá. Romano, mais uma vez, meu amigo, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir compartilhar um pouco da tua experiência. Tenho certeza que quem está nos assistindo está encantado. Está lamentando que estamos fechando. Seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade e, como eu coloquei, eu não quero servir de exemplo, modelo para ninguém, mas sempre a troca de ideia é muito válida. Eu, ao longo da minha vida, aprendi muito com isso, aprendi muito contigo. Então, para mim, foi uma grande alegria estar aqui. Foi recíproco. Muito obrigado. Valeu, gente! Eita!